Ora, vamos falar aqui hoje sobre jejum, emagrecimento. Vou fazer aqui a introdução. Deixa eu até compartilhar aqui a tela. Se você quiser ficar, Carol, com a câmera fechada, não tem problema, tá? Pode ficar à vontade. Só vou mutar você, isso, para não aparecer. E aí, vou fazer aqui a nossa introdução, né? Como a gente sempre faz. É, curso de Ayurveda, aula de Ayurveda, a gente sempre começa com mantra, né? Então, acho importante a gente manter essa linha sempre para trazer a consciência para o presente, tá? Então, vamos lá. Mantra para Dhanvantari, que é a deidade que rege isso que a gente vai estudar hoje, que é o Ayurveda. Om Namami Dhanvantari Adidevam Sarasure Vandita Pada Padmam Loke Jirarukbayadityacham Dataradicham Vividaushadinam Om. Bora lá. Ana chegou. Ana, a gente está começando aqui agora. Deixa eu parar de para te ver. Vou começar a fazer a introdução, tá? E aí depois a gente faz a parte da discussão, só para colocar todo mundo aqui na mesmo entendimento. Hoje a gente vai falar sobre jejum e emagrecimento, né? Essa visão do Ayurveda eu quero trazer para vocês. É, é a visão deixa eu arrumar aqui. É a visão que é uma visão bem mais personalizada, uma visão de que não conta, não leva em conta padrão, né? Então é mais uma visão de equilíbrio, né? Como que o metabolismo se comporta, né? Como que é a questão da consciência também, né? Corporal, que a gente vai discutir hoje, né? Que é a visão do Ayurveda. Então, primeiro eu quero trazer aqui uma provocação, né? A gente vai desenvolver esse tema aqui, mas é meio que uma ideia, né? Que a maioria das pessoas tem, né? Que emagrecer significa ter saúde, né? E comer menos é, traz um melhor metabolismo. Será que é assim que o Ayurveda pensa, né? Para o Ayurveda nem sempre é desse jeito, né? O emagrecimento dependendo da quantidade de peso que se perde, né, dependendo de como fica esse metabolismo, acaba trazendo também consequências, tá? Então, nem sempre ficar muito magro é o ideal, mas tem até uma frase, né, no texto aqui, que a gente usa os textos clássicos, né, para estudar todas essas coisas, no Ashtanga Hridaya, que fala que é melhor, né, ter um corpo mais magro do que um corpo mais corpulento, né, ter um corpo com maior peso, né, é, é, é mais fácil associar saúde com um corpo menos obeso do que o mais obeso, né? Aí é mais uma questão de padrão mesmo, tá? Então vamos falar sobre isso. Então, o foco, né, do Ayurveda não é só o peso, né? Não é o peso corporal, que tem muito a ver também com padrão, né? Padrão de corpos, que a gente sabe que o corpo Vata, o corpo Pitta, o corpo Kapha, eles são, né? Tem características, cada um tem a sua característica, e comparado com o outro, né? O corpo Kapha, ele tem, né? Uma proporção maior, tem uma dimensão um pouquinho maior, mas quando ele está equilibrado, isso é ok, né? O peso não é a questão nesse caso, né? Se a gente comparar com o Vata, acaba tendo essa diferença, mas não é esse o problema. Então, o equilíbrio, né? Se é um corpo Kapha e é um corpo equilibrado, tem saúde da mesma maneira, tá? Então, isso se assemelha também, né, muito, que foi uma reflexão que eu fiz, né, fazendo essa aula aqui, com a composição corporal que a gente tem hoje, né, essa discussão que a gente tem hoje sobre composição corporal, que
muitas vezes, né, a gente acabava fazendo a classificação de obesidade só com o peso, né, com o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, essa fórmula, né, que a gente faz para classificar, né, a obesidade ou o IMC normal, né, e muitas vezes a gente entende isso hoje, né, isso é um conceito que tem mudado, que a composição corporal também importa. Então, o peso, às vezes, tem um peso, o mesmo peso, né? Só que uma pessoa que tem uma composição corporal com mais massa muscular, com mais massa magra, né, que a gente chama, acaba sendo também um corpo, né, considerado adequado, né? Melhor do que normal. Eu prefiro adequado, sabe? E para o Ayurveda, né, a gente avalia essa questão, primeiro com o Agni, né? Se a digestão tá boa, se não tá boa, né? Em relação aos doshas, né? Então, essa questão do Vata, Pitta e Kapha que eu estava falando agora, e se tem ama ou não tem ama, né? Porque muitas vezes a presença de ama, né? Uma capacidade digestiva ruim que leva à presença de ama acaba trazendo realmente um acúmulo, né? Um acúmulo de gordura no corpo e uma não absorção, né? Então é uma questão de saúde mesmo, né? Que tem como consequência o aumento do peso, né? Uma, um aumento ali de gordura, né? Que não foi bem digerido ali, né? O alimento não foi bem digerido, foi para um outro caminho, tá? Então, nesse contexto, quando a gente trata, né? A gente está tratando essas outras questões, né? Não é só o peso, né, que importa, então acaba sendo consequência, que é o que a gente vê muito acontecendo, sabe? Porque tem uma questão né, de gestão, muitas vezes envolvida, e de hábitos também, que é o que eu vou falar para vocês. Então, só esclarecendo aqui alguns temas, né? Então, a Agni é ele que faz a digestão, né? Responsável pela nossa digestão, transforma o alimento em tijolinhos, vamos dizer assim, para formar os nossos tecidos, e ele que é responsável pelo metabolismo do nosso corpo. Então, nesse contexto, a alimentação ela pode ser correta, né? Se eu não tenho uma boa digestão, não foi adequado, esse alimento não foi digerido adequadamente, ele vai formar toxinas, né? Que a gente chama, uma tradução isso, né? Mas no Ayurveda se chama ama, né? Que é um alimento que não foi digerido e esse alimento que não foi digerido, né, que é a ama, ele se acumula no corpo, bloqueia canais, né, bloqueia tanto os canais é, maiores do trato gastrointestinal, como bloqueia também os canais mais sutis, né, de movimento, de energia e tudo mais, né. Que aí seria como se fosse, vamos fazer um paralelo com a medicina moderna, como se fosse assim, enzimas digestivas, como se fosse hormônios, tudo isso acaba sendo travado, né? O metabolismo fica mais travado, né? Então, a gente consegue identificar, né, a presença de ama quando a gente tem uma língua branca, né, aquela saburra que fica na língua, um inchaço, um cansaço, né, o metabolismo que fica às vezes travado, né, tudo isso nesse contexto, né, de aumento de peso, sobrepeso e aumento, né, dessa mudança corporal. E aí, quando a gente pensa, né, tem essa questão do Agni e Yama, e tem também a questão do Kapha, né, que é o dosha, que é mais corpulento, que é mais, tem uma estrutura maior, né? Assim, pode ser a constituição da pessoa, né? A pessoa pode ter essa constituição predominantemente, mas também pode ser que ele esteja em excesso, né? Ele pode estar agravado, tá? Então, a pessoa que se sente pesada, tá mais lenta, às vezes acontece isso, sabe? A pessoa fala, nossa, tenho muito sono, não consigo acordar de manhã, às vezes pode ser um café em excesso, né? Muito frio, né? Então, não consigo sair do lugar. Tem gente que é uma questão muito comum, não consigo fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Eu tô, assim, fica, né? Parece que é aterrado demais. E é isso, né? Então, esse é o início, né, de um quadro que pode gerar ganho de peso, retenção, né, de líquidos, principalmente, e uma lentidão metabólica mesmo. Então, aqui uma frasezinha, né, do Dr. Vasant Lal, que é meu ídolo do Ayurveda. Sem Agni, seria impossível digerir qualquer alimento ou experiência sensorial. E a gente sempre lembra, né, dessa questão que o Ayurveda traz, que é super importante, que a digestão não é só de alimento, né? E aquela questão da fome emocional, que a gente fala muito, que também, né,
traz consequências também, pode trazer esse aumento de peso, tá? Então, olhando para aquela, né, para aquela questão de acne, ama e o CAFA, então nem todo sobrepeso vai ser em consequência de um excesso de CAFA, muitas vezes ama, né? Muitas vezes é um excesso de ama, e isso muda o tratamento, né? Identificar, fazer esse diagnóstico é importante para a gente, né, conseguir levar isso para a terapêutica. E muitas vezes, né, assim, muda o tratamento, mas muitas vezes é difícil diferenciar o que é excesso de CAFA, o que é AMA, porque eles são muito parecidos, né? As características deles são muito parecidas, tá? Então, importante a gente saber identificar isso, mas às vezes é um desafio, tá? Na prática clínica, tá? E aí, então, as terapias, né, que a gente usa de redução, né? A gente tem dois tipos de terapia, então tem Brimhana, que é a terapia que a pessoa está muito emagrecida, né, com, às vezes, sarcopenia, até, mas, né, com emagrecimento muito grande, é Brimhana. E nesse caso aqui, quando a gente fala de emagrecimento, que é uma terapia de redução do Ayurveda, a gente chama de Langhana, tá? Que é uma terapia que traz leveza, diminui os excessos, né? Excesso de tecidos, excesso né, de corpulência e estimula o metabolismo, né? Trazendo essa leveza, né, melhora essa parte do metabolismo. E aí, nesse contexto, a gente pode usar o jejum, né? O jejum, ele é considerado uma terapia de Langhana. Tem algumas referências assim que falam de Langhana como sinônimo de jejum, né? Mas são diferentes. Assim, Langhana é como se fosse um guarda-chuva maior, né? E jejum é uma das terapias de redução, né? Que é Langhana, tá? Nem toda Langhana é jejum, mas jejum é sempre uma terapia Langhana. Acho que ficou claro, né? Então, a gente usa, né, o jejum para estimular o acne, tá? Então, eu não estou conseguindo digerir bem, então eu faço um jejum para acender aquele fogo, né? A analogia com a fogueira é a melhor, né, melhor para entender isso, porque fica claro, quanto mais a gente vai colocando, é, 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 dando substrato ali para a fogueira, às vezes a gente dá uma quantidade muito grande que sufoca o fogo, né? Então, o jejum traz esse princípio. Então, eu diminuo, né, a oferta ali de diminuo a oferta aqui, diminuo a oferta de alimento para estimular, né, esse acne a voltar a voltar a ficar estimulado a voltar a digerir os alimentos, tá? Me perdi aqui, alguém entrou. Então, além de estimular o acne, estimulando o acne, acaba reduzindo o AMA, né? Porque ele ajuda a eliminar esse AMA, e com isso a gente também equilibra a CAFA. Então, uma coisa vem em consequência da outra, né? Então, muitas vezes a gente é, faz o diagnóstico, né? O tratamento fica um pouquinho diferente, mas às vezes a gente, cuidando de uma coisa, acaba, como consequência, equilibrando também o dosha, tá? Então, nesse sentido, né, o tratamento o jejum acaba sendo uma ferramenta, né, para tratar o, tanto o aumento de ama, né, quanto o aumento de cafa também, né? Ele pode ser mais leve, né? A gente pode fazer um jejum, não precisa ser jejum, assim, de muitos dias, né? Nem deve ser feito isso em casa, mas, né, pode acontecer, principalmente lá na Índia, eles fazem internação de paciente, né, para fazer jejum. Então, ele pode ser um jejum mais leve, só com ajustes, então, que é o jejum intermitente, que a gente chama hoje, né? Ficar algumas horas maiores, assim. Eu gosto muito do entendimento, assim, de jejum inteligente, que eu falo, né? Se você não tem fome, você não come, então você vai ficar algumas horas, né? Assim, principalmente no período da noite, né? Que não tem necessidade de comer, né? Então fica até o finalzinho do dia ali, né? Aí só vai comer no dia seguinte. Então, é um ajuste isso, né? Um ajuste na sua alimentação. Pode ser um jejum também moderado, então uma redução, né, na quantidade de alimento, né? Ou uma monodieta que a gente faz com, né?
Como se faz na transição das estações, a gente pode fazer também nesse contexto para diminuir ama, né? E um jejum mais intenso, né, que seria com esse intuito, né, de realmente, assim, quando tem uma quantidade muito grande de ama e precisa ser em internação hospitalar, né? Tem alguns hospitais lá na Índia, eu não sei se eles internam especificamente para fazer jejum assim de rotina, né? A gente, quando foi para lá, teve até um professor que falou isso, assim, que teve uma pessoa que ficou internada, ficou retirada, na verdade, foi um retiro, assim, né? Que foi para um local, ele ficou histórias, tá, gente? Não tenho como provar isso, mas a gente ouve lá, né? Que ele ficou num local e não tinha acesso, ficou assim, né? Fazendo meditação, fazendo jejum e rejuvenesceu muito, né? Acabou melhorando também a parte da saúde e tudo mais, né? Esse é um conceito que hoje em dia a gente não tem muito, né, assim, na medicina moderna, muito pelo contrário, o jejum e o emagrecimento, principalmente excessivo, ele acaba aumentando o envelhecimento. Isso é um dado, assim, né, da medicina moderna. Mas quando é excessivo. Então, coisas aí para a gente discutir. Não sei se vocês, né, sabem alguma coisa disso, mas são dados, né, que a gente tem. Mas o Ayurveda fala, então, que ele é útil, né, o jejum ele vai ser útil quando a digestão está lenta, quando tem excesso de cafa e quando tem presença de ama. Só a gente tem que tomar muito cuidado quando tem um vata elevado, tem uma ansiedade muito grande, né, que pode piorar, pode levar a compulsão alimentar, inclusive, pode levar à fraqueza, né? A gente, assim, cada pessoa tem um metabolismo diferente, tem gente que não tolera ficar muito tempo em jejum, né? Eu já tive pacientes, assim, que precisavam comer de tempos em tempos e mesmo, né, com sobrepeso, tinham essa necessidade. E pessoas com histórico muito grande de restrição, às vezes, podem sofrer mais, né? Então, nem todo o corpo tolera, né, fazer esse jejum, tá? E a ideia, né, falando agora um pouquinho do CAFA, né, de tratar o CAFA, a ideia é trazer leveza, lembrando que CAFA é o dosha que é constituído pelos elementos terra e água, tá? Então, principalmente o excesso de terra, né? E é importante a gente fazer essa distinção quando tem excesso de CAFA, o que está predominando, porque às vezes a pessoa tem mais retenção de líquido, né? Então tem mais água, né? Ou tem uma estrutura realmente maior de gordura, né, que seria mais esse elemento terra, e aí é diferente o tratamento. E aí usar, né, as ferramentas que a gente tem do Ayurveda, que são alimentação, fitoterápicos, as terapias externas, né, e mudanças no estilo de vida, tá? Eu vou falar um pouquinho deles aqui. Então, na alimentação, é importante, quando a gente vai orientar o paciente com aumento de CAFA, trazer essas qualidades aqui, né, para ajudar a equilibrar o CAFA. Então, a gente precisa estimular, né, que eles tenham uma alimentação mais leve, mais quente e mais seca, né? Quando tem excesso de líquido, né? Lembra lá que tem, né, tem água, né, no dosha kapha, então uma alimentação mais seca às vezes ajuda a equilibrar. E mais estimulante, né? Porque o kapha, como ele tem essa lentidão maior, então tem que dar um estímulo maior, né? Mas aquecer um pouquinho mais para ele ficar, para ele se sair, né, desse lugar, sair da inércia, né? É importante. E evitar, né, a todo custo alimentos doces, né? Frios e pesados, né? Porque são essas as características do dosha kapha, então a gente, semelhante aumenta semelhante. Então, se a gente usa, né, essas características, a gente vai aumentar ainda mais o kapha, então é importante. De fitoterápico, que a gente pode usar, né, aqui principalmente na forma de infusões, né, de chás, e também de especiarias, né, que a gente usa na alimentação. Não vou entrar aqui em medicamentos, né, medicamentos, drogas vegetais. Estou falando mais sobre especiarias e infusões. Então, o gengibre é muito bom porque ele é quente, né, e acaba fazendo esse estímulo que é muito importante pro CAFA e ajuda na digestão também, né? O gengibre ele é um coringa, assim, ele ajuda a maior parte dos casos, assim. Cúrcuma também é muito boa, também ajuda a estimular. Canela é quente, né? Ajuda também a fazer esse estímulo.
O hibisco e a cavalinha são conhecidos, né, como diuréticos, né, pelas propriedades diuréticas. Então, ajuda quando tem excesso de líquido, né, que a gente quer secar, né? Então, eles realmente ajudam, né, nesse contexto de alimentação, de tudo mais, tá? Aí, as terapias que a gente usa para tratar cafa, né? Então, o Dwartana, que é aquele pó seco, né, uma massagem com pó seco, traz muita energia. Não sei se a Mari fez, acho que não, Mari, porque ela não tem muito cafo, acho que ela nunca fez, mas eu já fiz essa terapia, gente, é maravilhoso. Ajuda mesmo, assim, a dar um estímulo grande, sabe? Dá muita energia. A sauna, né? A sudação também ajuda bastante, porque é importante trazer né? O café, ele é muito frio, então trazer, né? O calor, né? E movimento, né? Cafa precisa de movimento, precisa de estímulo, precisa estar sempre, né? Que é o contrário do que ele gosta de fazer, sabe? O Cafa, ele gosta de ficar mais quietinho, é mais calmo e tudo, então precisa desse estímulo, tá? Que apareceu um negocinho errado aqui. Então, o estilo de vida, né? Acordar cedo, acordar antes do horário CAFA, né? Lembra que o horário CAFA a gente estava falando de crononutrição? Ele começa a partir das 6 e pouquinho da manhã, dependendo do horário que o sol nasce. Então, e aí ele já, né, o dosha vata de madrugada, e aí ele começa o CAFA. Então, se a gente acorda nesse horário CAFA, acaba, né, contribuindo para o CAFA ficar mais elevado. Evitar dormir durante o dia, isso também aumenta, né? Aumenta a oleosidade do corpo, tá? Manter o movimento e uma rotina ativa, tá? Então, aqui um resumo, né? Que é, assim, na verdade, como, assim, são camadas, né? Foi isso que eu quis dizer aqui, né? São camadas de tratamento. Então, primeiro a gente fortalece o acne, é importante, né? Trazer, deixar um acne mais estimulado, um acne que esteja realmente funcionando. Com isso, a gente reduz ama, né? E equilibra o corpo, equilibra o dosha, tá? Então, essa é uma sequência, né? Que faz sentido na maior parte dos casos a gente pensar. Então, sempre pensar no Agni, né? A primeira coisa que a gente avalia, né, se o Agni tá adequado, porque em geral, quando tem excesso de peso, tem uma quantidade de ama, né, que não está sendo digerido, e isso está levando ao desequilíbrio do dosha, certo? É isso que eu tinha para apresentar. Eu vi que a Ju entrou e colocou aqui que não vai conseguir abrir a câmera. Mas aí a gente estava falando já, né, alguma coisinha sobre esse excesso, né, excesso de peso e tudo mais, sobre padrões. Que vocês entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sou muito tagarela, então eu sempre deixo as pessoas se manifestarem, Adoro. esperar. Você fez, Mari, o de Batman? Não, né? Você não fez. Vi que você me perguntou e eu falei, eu acho que a Paula perguntou de mim, porque tá tipo assim, fiz Você e fez? depois fiz e também é indicado no próprias rotinas diárias, né? A gente Sim. fazer a oleação e fazer depois passar o pó, né, para tirar o excesso e também dar uma Sim, sim. Principalmente a gente está entrando agora numa época do ano, né, que é o inverno, né, e a gente acumula muito cafa, né, que a gente come mais, né, mesmo, né. E até nos textos fala que agora é uma época boa para a gente controlar o cafa, porque é justamente isso. E aí essa terapia, né, da rotina mesmo, acaba entrando quando a gente está na primavera, que é a época que a gente está mais acumulado de cafa, que a gente tem muito muco, né, muita secreção, isso é ama, né, que a gente foi acumulando e com o excesso de cafa também. Aí tem essa recomendação de fazer o Dwartana, quando tá uma época mais úmida, com mais secreção, com mais, né? Mas sempre fazendo isso, igual você falou, fazer uma oleação do corpo primeiro, né, para não irritar tanto o corpo, porque
é uma terapia assim que fica áspero, né? Fica uma aspereza muito grande, que é esse o objetivo, é de irritar mesmo né? E tirar ele do lugar. É, aí era tirar o excesso mesmo do óleo. Eu lembro que quando eu voltei, eu fiquei a louca de procurar grão de bico para bater, porque é o pó do grão de bico, né? Aí era tipo É o moyashi um que eles usam. guaiache, né, também. Aham, Ah, é. aí A fiquei gente usa o procurando. grão de bico aqui para adaptar, né? Mas lá eles usam o mung, né? É, O eu pozinho fico do usando mung. a bucha vegetal mesmo para tirar um pouco, mas nem não passo sabão, não passo nada. Uhum, sim, sim. Isso por causa do excesso de óleo, você fala, né? Entendi, Para entendi. tirar o óleo no banho, né? Sim, sim. É, porque você faz bastante, né, oleação, assim, seu vato é muito maior, né? Por isso que eu te perguntei da Udvartana, porque quem tem Mas o vata Duarte mais... é esse o nome oficial para tirar o óleo, porque na rotina diária a gente passa o pó depois da oleação. Eu Não, não sei se é você tá, exatamente assim. eu acho que você está confundindo. Tem uma terapia que chama Udvartana, que É, eu é sei que passar o pó, é. Aí, esse pó que a gente passa depois é para ajudar a secar, é outra coisa, eu não sei o nome disso. Hum, Que é eu vou. só para absorver o excesso de óleo. É outra coisa. O Udvartana é um pó, que aí você pode colocar. Eu lembro que quando eu fiz com o Paulo que preparou lá, ele colocou um monte de pimenta. Foi Eu engraçado. não. Quando eu fiz o curso, isso. Aí tinha o pó, tinha acho que grão de bico mesmo. E aí tinha pimenta e cúrcuma, alguma coisa. Eu lembro que tinha muita pimenta. Eu lembro que eu fiquei com cheiro de pimenta. E quando eu fiz o curso, eu fiz lá no Rio e morava em Vitória, né? E aí eu fiz e ficou aquele super cheiro. E aí eu peguei o avião, tipo, tomei um banho bem mais ou menos, assim, porque não dava tempo. Aí fui com aquele cheiro de pimenta. Só que durante a semana me deu uma energia, assim, foi um negócio que eu nunca tinha experimentado um negócio igual, assim. Sabe quando você acorda, assim, acende? E é isso que ele faz. É esse o efeito, né, do Duarta, né? Pra te movimentar mesmo, sabe? Essa Uhum. coisa que às vezes a gente fica, tô mole, tô cansada. Ajuda muito, muito. Eu tenho um CAFA um pouco maior do que o seu, né, Mari? Por isso, assim, tem que tomar cuidado, É, né? Quem tem uma constituição mais vata, às vezes desequilibra mais o vata, tem que tomar cuidado, porque já é. naturalmente a pessoa, né, vata já tem mais movimento, né? Então pode desequilibrar bem, assim. Menos movimento. Tipo assim. É. Deita Mas para ver net... são essas duas coisas, né? Então é uma terapia, igual a Bianga, né? Mas chama Udvartana. Agora, depois da Bianga, depois de passar óleo no corpo, aí a gente usa o Mung, né? O Mung É, em eu vou pó, pegar. né? Que a gente não tem aqui, né? Que é isso que você está falando. Fala, Carol. O que você... Meninas, eu tenho, assim, específico, quem não pratica e não vai fazer diagnóstico é difícil, né? Porque Sim, eu acho complicado, mas tem momentos na vida que eu vejo que interferem muito nessa dinâmica toda que a gente estava falando, né? sim, E eu vivo nas analogias, né? Eu adoro, sei lá, tanto que eu brinquei que eu queria procurar um terapeuta junguiano, porque meio que Jung é o único que eu vi que tentou juntar o autoconhecimento com yoga, tudo misturado. sim. Mas acho que a gente tá nesse caminho. A menopausa não traz um vata lascado sempre? Tipo, tem alguma coisa assim? Porque se você for ver, quase tudo da menopausa é o pita do estrogênio indo embora, né? A energia Uhum, feminina, aquela libido toda, aquela energia, aquele calor indo embora. E chegando um vata lascado. Pelo menos, sim. como eu não sei, né? Mas acho que você entendeu, né, Paulo, o que que eu Aham, tô querendo entendi. expressar? Porque parece, não parece que a ansiedade aumenta, essa coisa dessa excesso, dessa oleosidade, isso né, é tudo vata, é isso? É vata, e por que que acontece isso? Porque a gente, do mesmo jeito que no dia, né, ao longo das 24 horas, cada horário tem influência de um dosha, ao longo da nossa vida também a gente tem uma influência maior dos doshas. Então a criança, né, que eles consideram até a idade de mais ou menos 18 anos, para eles ainda é criança, tem a influência do dosha kapha. Aí depois a gente entra numa fase que é mais pita, né? Que é a fase mais reprodutiva mesmo, vamos dizer assim, né? Que é a parte hormonal, né? Eu gosto mais dessa denominação, assim, que tem mais Uhum, questão de hormônios e tudo mais. E aí vai chegando para a idade a partir dos 60, 65, 70 anos, que é a idade mais, né?
mais avançada, assim, acaba entrando a influência do dosha vata. Então, para todo mundo tem realmente essa, né, e principalmente pessoas que têm, né, que têm como característica, como constituição o dosha vata, que predomina, né? Então, a pessoa, Uhum. por exemplo, ela nasceu com a constituição vata pitta, ou vata kapha, que existe também. E ela desequilibra, às vezes, muito mais o vata, entendeu? Então, quando ela chegar lá na fase, na perimenopausa ou na menopausa, ela vai sentir mais o desequilíbrio do dosha vata, e aí tem mais ansiedade e tudo mais, entendeu? Então, Uhum. é por Já é uma isso. fase da vida também mais vata, né, Paula? Tipo, a infância Isso, mais vata, depois o é, pito, idade adulta ativa, e na idade mais avançada a gente entra na idade vata mesmo. E aí começa com a menopausa, e daí, minha filha, é exatamente. só, como dizem, ladeira abaixo, é porque é cuidar do vata o tempo inteiro, assim, né? É isso, é isso. Então, e principalmente, né, além de ter isso, que é uma coisa geral, que para todo mundo é assim, tem a questão também das pessoas que têm essa constituição, que aí vão sentir mais, né? Então, isso existe É porque o muito. que eu vejo, por exemplo, nesse sentido, né? Até porque que eu fui pensar nisso? Esses dias eu fui fazer, tem um casal aqui, um médico clínico que faz acupuntura ayurvédica, que eu nem sabia que existia uma acupuntura Uau, específica dentro da Ayurveda, para Marma, mim que era. pontos Marma É, chama isso. ele chamou de. E aí a esposa dele é terapeuta manual. E aí Legal. eu fui fazer uma sessão de, acho que foi quase 2 horas de massagem. Eu pedi a Bianca e falei, eu sou, né? E eu sempre me identifiquei com uma pita absurda, né? Tipo, e ela no meu corpo na massagem, ela falou, não, porque vata, 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 vata. Eu falei, cara, mas eu não me acho vata dela. Eu acho que você é um vata pita. Uhum, Eu uhum, fiquei assim, tá, né? Não sei. Dela, mano, assim, ela falou, fala com o Oswaldo, né? Que é o marido dela que fez mesmo a. Os a dois própria. fizeram, acho que, formação juntos. Não sei como é que funciona na Índia. Acho que não precisa ser médico, né? Tanto que eu acho que Não, os dois fizeram tudo juntos, mas por ele ser o médico, né? Daqui ele daqui. fica com algumas partes e ela fica com outras. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que ela tá vendo esse vata no meu físico? Porque eu tô numa semana acabada, aquela semana, sabe, que você tava detonada. Eu tinha Uhum, cirurgia punk, eu tava super estressada. Então, eu tava a própria mulher com 25 mil coisas afogando ela, tava tipo uhum. no poço, né? Molhada, empapada, precisando que alguém enxugasse, fizesse assim para ver se a meleca saía da pessoa. Eu falei, mas não me sinto. Daí que eu comecei a pensar, e agora você falando das coisas, eu falei, gente, mas é difícil, porque se tem mesmo esses tempos na vida, a gente vai ter que sempre considerar, né? Então, o que a pessoa é, o período que ela tá, Isso, e vai ter essa sensibilidade, essa nuance muito tênue aí do que dá para fazer com ela ou não, né? sim. Então, por exemplo, na É. minha terapia mesmo, eu sinto assim que se me põe muita fricção, se me põe. Ela, na Índia, a gente usou uma escovinha. Cara, aquilo me Hum. irritou, assim, não senti que foi legal, mas porque. E hoje, né, quando você ouvindo você falar, eu falei, talvez essa fricção, esse tirar, né? Isso daí não era para mim Estimulou o naquele seu momento. vata, exatamente. Mas essa é uma questão. É bem importante isso, assim, a gente entender. Muita gente às vezes faz até aqueles testes na internet e fica assim, eu sou o vata, eu sou isso. Isso ajuda, né, assim, para você entender como é que é o seu funcionamento e tudo mais, mas mais importante do que isso é você entender como é que você tá agora. Uhum. Porque senão vai ser uma coisa super genérica e é isso, assim, você tá com vata agravado, aí vai lá e passa, né, uma escova e vai te irritar, vai piorar o seu vata. Meu Deus do céu, É, exatamente. É uma entendeu? Então, escovinha assim, seca lá. Eu falei, meu isso. Deus do céu, por que que eu quero só a parte do óleo quentinho? Tem como trocar Isso, isso. Então, e aí assim, trazendo, né, para esse tema de dosha kapha e de tudo mais, emagrecimento? quem tá com o dosha kapha agravado, se eu coloco óleo, ele vai ficar mais lento e vai piorar, entendeu? Vai trazer, ele não vai nem conseguir digerir aquela quantidade de óleo, então, por isso que é tão importante entender, né, o que é muito personalizado, é muito o que aquela pessoa tá, né, tá naquele momento. Ô, É Paulo, eu momento a estava olhando momento. aqui
os termos aqui da rotina diária, do Dinacharya, e Aham. aí tem a expressão Uduartana mesmo para massagem. Sim, sim. Depois do óleo, a fazer a massagem Sim. com os pós. Que eu estava pensando, porque, por exemplo, quando você fala isso, né? O cafa gravado não usa óleo. E o Uhum. dinacharya, que é a oleação diária, é para uma pessoa saudável. Então, ela estando Tem que ter equilibrada, equilíbrio. ela Exatamente. estando equilibrada, ela vai fazer isso todos os dias para evitar o Sim. ressecamento do vata, né, na idade mais avançada, para todo Exatamente. mundo. Todo mundo vai usar também o óleo, né? O pó também para tirar o excesso de óleo você estando equilibrado. É como se fosse assim, você regulando a sua saúde, né? Mas não sei se você lembra, Mari, a gente pode até depois ler de novo esse capítulo, né, para falar isso, mas eu lembro que nessa parte que ele fala da Udiwatana, tem algumas épocas do ano, né, principalmente agora que a gente está, né, outono, assim, ele fala para não fazer. Você lembra disso? Para não usar o pó, né? Hum. Aqui no capítulo. A gente já leu tantas vezes, né? Mas são vários detalhezinhos, assim, porque e principalmente se tiver com com o vata, o kapha agravado, né? É isso, eu Ó, acho que se há algum agravamento, você já uhum. sai da questão da pessoa estar saudável. Exatamente, Então, aí você já exatamente, não vai fazer. Você vai ficar atento a isso. Mas você estando bem, tudo de boa, você sente que você exatamente. está bem, você vai fazer. Agora, Exatamente. não, igual a Carolina falou, eu estava percebendo que não ia ser legal aquele negócio me pinicando, tipo A- assim. e até porque um equilibra o outro, né? Você faz a Isso, oleação, faz a massagem, isso. faz o pó, né? Para Era um equilibrar o composto, a outro. terapia lá era composta das duas coisas, mas eu acho que eu Isso. estava tanto no momento elétrico, né? Eu estava no pita tão que não cabia fazer aquilo. O E isso é vata, uma né? Você das coisas tava. assim que Era o seu eu acho vata que que tava, que te deixou irritado assim, é o vata. para quando fazer a. Não, eu tava assim, querendo, eu tava agitada, indo para congresso, blá, blá, mas eu queria relaxar. E quando eu senti aquela Uhum, escovinha, tipo, meu Deus, ela uhum, me uhum. ligou. É, O que eu acho difícil, assim, é super interessante, né? Mas eu não consigo imaginar como a gente vai estudando para observar mais esse sutil. E como é que vocês fazem na prática clínica? Desculpa, Paulo, você é reumato, é isso? eu não, sou nefrologista. Nefro. Como é que uma nefro na prática clínica da nefro, porque sabe que Na senão a nefro, Ayurveda muito vira difícil. igual, vira um universo paralelo. No sono, eu acho que seria mais fácil esse mundo do sutil, né? Porque eu sinto Uhum, que o trabalho da Ayurveda é um pouquinho do sutil, mas o total. diagnóstico é o grande pesadão. Às vezes eu Sim. faço uma leitura projetada do paciente, que é a minha projeção que eu estou fazendo no paciente, não é o paciente Uhum. em si. Como é que fica isso na clínica? Por exemplo, quando eu fui fazer a massagem lá, quando vocês vão ver para vocês mesmas e para ofertar para os outros, como é que se faz essa avaliação do Uhum. momento que a pessoa está? O que que pesa mais? É a idade? É o que ela está chegando Tudo. de queixa? É o que você avalia pegando na mãozinha, olhando no pulso? Tudo isso, tudo isso junto. Qual que é a grande diferença, né, Carol, do Ayurveda para as especialidades que a gente tem na medicina? É super importante a gente, né, olhar para, né, igual eu olho o rim, né, o paciente está lá na diálise, já é um paciente muito grave, que é diferente. Agora, quando eu trago isso para a prática clínica no consultório, eu olho para a pessoa. Independente se ela tem problema renal, se ela não tem problema renal, eu vou olhar para o que está acontecendo com ela naquele momento, né? E qual é a necessidade naquele momento. Eu olho exames, né? Eu faço, né, essa parte dessa avaliação toda, mas eu olho, assim, o diagnóstico ayurvédico, ele não impede, né, outras avaliações. Então, eu vou olhar, Uhum. principalmente a parte da digestão primeiro, é a primeira coisa que eu olho, e aí depois o dosha, e é isso, essas características todas, né? O que que a pessoa está sentindo, onde ela mora, se tem alguma alteração no espaço que ela está vivendo, o que que ela come, qual que é a rotina, que hora que ela acorda, que hora que não acorda, tudo, né? Se tem filho, se não tem filho, né? Até assim, ela Falou, né, nasceu se de está parto irritado ou normal, não. nasceu. Oi? Isso que a Carolina falou, se a pessoa está irritada ou não, até Isso, o a parte e pessoa, você vai emocional, juntando tudo, mental, qual é a idade da pessoa, onde que ela isso. está, Eu sempre ela pergunto, mora você onde ela sente nasceu, frio? né? Sente frio, sente calor, sabe, que te irrita, que não te irrita, a parte mental,
E dá até para você saber, às vezes você está ali conversando, essa coisa de estar irritado. Às vezes você propõe um tratamento, se a pessoa está com o vata muito aumentado ou o pita, a pessoa fica irritada com o que você fala para mudar, sabe? Assim, até isso, né? Padrão de comportamento mesmo, né? Eu lembro Uhum. quando eu atendia com o doutor Paritoshi, ele perguntava uma coisa que eu achava super curioso. Ele perguntava assim: como é a sua casa? Fica bagunçado? Não fica bagunçado? Isso também ajuda a fazer diagnóstico. Seu celular, né? Pega uma pessoa, né? Um pita, assim, que é mais organizado, mas o celular da pessoa é todo organizado, bonitinho. Uma pessoa vata é assim, entendeu? Tem gente que às vezes chega super, assim, o vata super alterado, super agravado, a pessoa se perde antes de chegar. Você já sei. Ai, me perdi, não consegui chegar, tudo mais. Vata super agravado. Então, tudo isso, né, são informações ali que você vai juntando, é como um quebra-cabeça. Tem um capítulo, Carolina, do texto clássico, que ele fala as características de Vata, as características de Pitta, as características de Kapha. E aí você, entendendo, né, o que é cada um. Você lembra, Mari, quando o Paritoshi fazia as consultas? Que ele ficava... que assim, É, ele pergunta as características e ele faz tipo uma conferência assim, é pita mesmo que tá gravado. Aí depois vai para o pulso, entendeu? É assim que a gente faz para fazer diagnóstico. Então, as características, tudo isso que a gente está falando, tem mais o várias coisas, exame várias físico. perguntas, né? Tipo assim, do Isso, diagnóstico, que tem a ver com isso, idade, é, se tá fraco ou se tá forte, se tá, o metabolismo tá isso, bom ou se não tá. fala, isso, Tá. E você, umas 10 exatamente. perguntas, A mais ou menos. avaliação é essa, né? Assim, é todo esse contexto que a pessoa tá, Então, entendeu? vamos lá. Então, vamos pensar um caso hipotético aqui do teu tema de hoje. Vamos dizer, uma Uhum. mulher que está Essa Carol tá. entrando na sua menopausa, tá? Então, é nós aqui, né? É a galera Aham, dos 50 anos entrando na menopausa, sei lá se ela era um capa ou se ela era um pita, mas enfim, isso, tá entrando naquela tendência vata, isso. entrou a banha no corpo das criaturas, e você foi colocar o jejum. Como é que a gente vai avaliar? O jejum, ela provavelmente, se a gente fizer um jejum, não, vamos fazer um jejum intermitente aí, que depois das 6 ela entra em jejum e ela Uhum. só vai comer depois de fazer sua prática de yoga e meditação às 8, Tá. tá? Vai dar quantas? 14 horas 14 de horas. jejum? Isso. 14 horas de jejum. É um jejum que Uhum. ok. O que Uhum. a gente esperaria? O intestino dela não vai ficar mais ressecado? Isso mede o sucesso ou não? Como De- é que a parte do Agni dela, né? Se ela tá morrendo de fome às 8, é uma coisa, sucesso. Se ela tá zero de fome às 8, isso não é sucesso. Isso. Pro Tem Ayurveda, alguma coisa assim? pro Ayurveda, a gente vê, assim, dependendo da fome mesmo, assim, né? A recomendação, né, geral do Ayurveda é coma 2 ou 3 refeições por dia. Aí a gente tem que ver, essa pessoa faz yoga e meditação ou ela faz algum exercício físico mais intenso? Isso, né? Isso muda Uhum. também, né? Qual que é o nível de atividade física? Qual que é o nível da fome dela, né? Como que tá esse Agni? O Agni tá bom, não tá bom? Né? O Agni é fome. Avaliar o Agni é fome. Mas é Ir no banheiro ou não, se ela tá trancada ou não, não é um sinal de que Então, aí, nesse É, caso, a gente poderia pensar assim: será que o vata dela não vai agravar? E aí a gente só fazendo o teste, né? Porque ela pode ficar um tempo maior sem comer, sem alimentar, e pode agravar o vata, sim. Né? Às vezes ela tem uma até porque necessidade tem de que comer ver mais. quando ela está comendo, o que é que ela está comendo. O que ela está comendo Exato, está nutrindo ela, está pesando ela ou exatamente. não? Porque aí ela come aquela besteirinha, a pessoa já está com o vata gravado, come um amendoim, diz que comeu e está saciada. Aí depois, tipo assim, aí 5 minutos Exatamente, jejum depois. intermitente, aí vai agravando mais ainda. Aí você tem que exatamente. dar. Qual é o Uhum, tipo de alimento que ela consome nesse jejum, né? Que isso também importa. Não é uhum. só ficar em jejum, né? É todo o contexto, né? Que é isso que a gente estava falando, né? O contexto desse jejum, né? Como que Tipo um ela. dia, né? A gente fazer uma avaliação do dia dela, de uma rotina, o que é que ela Uhum, está comendo, e aí você consegue, né, arrumar melhor. A Paula é arrumar top melhor. nisso. Ela, tipo, vê assim. Aí eu tava assim, como 2 vezes no dia, almoço e janto. Aí Jantando e faço pipoca. exercício. É. Não, fazendo exercício, tava fazendo.
Aí ela, Exercício fofo. é, ela vai botar peso nessa comida, vai botar azeite, vai botar castanha, e de manhã, tipo, vai fazer exercício mais forte, tá muito light, tava Uhum. hidroginástica. Ela vai fazer um funcional, botar massa muscular e comer um ovo, tipo assim. Sim, Aí lá é porque a vai eu para digestão tá poder falando. trazer peso para mim, no meu caso, né? Que Uhum. precisava disso, que eu estava ali só. Mas, porque também tem que prestar atenção, né, Paula? O vata gravado já não tem fome. Aí a pessoa, tipo, ah, não Exatamente. tô com fome, não tô com Isso é fome. super importante. Isso é super importante a gente olhar também, assim, porque é isso, assim, é uma sutileza tão grande que, a gente tem que entender, assim, né? Eu tô com muita fome porque é fome mesmo ou porque o Agni tá... Porque, assim, a gente fala do Agni, geralmente, como se ele tivesse sempre baixo. E, às vezes, ele tá mais alto. E isso também gera ama, né? Essa Uhum. fome Não, vocês falando, excessiva. eu só tenho fome o tempo todo, É gente. isso. Eu não como boi por não pode. É isso. Então, aí a gente teria que ver o que você está comendo, né? Se isso está trazendo esse peso, né, que você precisa para Passeando, comer, né? exatamente, para E o. realmente nutrir. Uhum. Porque até assim, ó, teve uma paciente que eu estava fazendo o acompanhamento uma vez, que era impressionante, ela tinha muita sede, era o tempo todo sede, sede, sede. E aí eu falei, ela falou, falei, É, vamos colocar um pouquinho de água morna, né? Vamos ver como é que fica. Ela, cara, eu tô bebendo menos água e tô ficando bem mais, assim, tá matando a minha sede. E é isso, né? Às vezes é um detalhezinho ali e é ama, né? Tá formando ali ama, porque não é possível você sentir muita sede, assim, né? Ficar bebendo. E aí ficava acordando à noite para ir ao banheiro, tava trazendo, né, ali prejuízo para ela. Então, Ô, Paulo, tem um negócio que nem é do Ayurveda, mas não sei se vocês já ouviram falar, Carolina também, não sei. De agora, não sei se tá meio na moda, a água e bota um tiquinho de sal. Você já ai, viu? nossa, Celtic, modismos. aquela Celtic Salt, porque diz que você bebe a água totalmente assim normal, que aí você vai bebendo água e fica indo no banheiro, e que se você bebe a água certa, digamos, com Não, esse. pelo amor de Deus. Não, o Não? negócio é assim, o negócio, Mária, é que é assim, né? Viram, tem uns modismos assim de umas coisas, e isso é super perigoso, assim, né? Principalmente quem tem hipertensão arterial, Paciente, sabe? é exatamente o que eu A estava pensando. água, Imagina ela é a pegar o mesma coisa. paciente que já está indo para o buraco. Exatamente. E é a mesma coisa, sabe? As pessoas assim, ah, é leite materno, tem que ficar dando água. Já, a água já é perfeita. O leite materno já é perfeito, não precisa de mais nada, sabe? Assim, então, ai, tem uns modismos, eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas que, sabe? Ficar colocando, igual reposição de eletrólito. O que eu Era vejo para o que eu vejo, assim, é extrapolar, né? Às vezes aparece um estudo que foi estudado numa população específica X, uma pessoa faz muito exercício, que precisa realmente repor, aí extrapola para a população geral, e daí daqui a pouco tá todo isso. mundo tomando sem necessidade, sabe? Então, bem, e essa especialmente eu acho muito perigosa, sabe? Porque é isso, assim, as pessoas não sentem nada, né, tem hipertensão, não sentem nada, não fazem, né, não medem a pressão arterial, nem sabe que tem hipertensão, e tomando isso aí, daqui a pouco, né, tragédias acontecem. Então, Saber o que é que bota, né? Porque pelo que eu vi é tipo um grão de sal. O povo vai botar o quê, né? não, Tipo, mas assim, a nossa alimentação, ela já é hipersódica, né? A gente Uhum. já tem uma alimentação que tem excesso de sódio, então não tem a menor necessidade, não tem a menor necessidade, né? Você vai acrescentar ali um eletrólito que não, né, não tem essa considerando, né, necessidade Brasil, toda. nossa. É, sim. Eu acho uma doideira de pensar, gente, é que, assim, a Ayurveda, ela é uma constância, né? Então, é o que seria, talvez seja, é uma medicina de prevenção mesmo, de busca do Muito, equilíbrio contínuo, né? Então, assim, muito. você até consegue ajudar no desregulado, a gente, eu imagino que a gente não pretenda nenhuma de nós, por ter formação, né? Como diz o Neto, somos médicos de verdade, mas não vai curar, né? Você não vai tratar Não, não uma existe isso. hipertensão só com Não, a não. Ayurveda, mas ela é uma busca contínua. E aí, qual que é o papel do médico ayurvédico? Virar o meu terapeuta número dois? Tipo, Hum, que é o que meio eu é, senti, sabe? O casal Ayurveda, eu procurei ela, falei, eu tava num momento que eu falei, cara, eu tô precisando muito destravar e o corporal funciona muito para mim. Então, eu preciso de uma massagem, eu preciso de uma terapia manual, eu preciso de olhinho,
Eu sei que eu tô precisando, e foi muito legal porque ela ativou alguns pontos, né? Então, acho que como eles Maravilhoso. estudam, como é que é o nome que você falou? Matra? Marma. Ah, Maravilhoso. Marmaterapia. Ela falou: ó, tem esse aqui, você vai fazer, estimula, 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 cai, Maravilhosa. faz isso, dela assim, ó, antes de entrar na cirurgia, se fecha lá no box, faz uns 10, respira, faz umas 3 respirações, vai dar certo. Foca. Maravilhosa. E assim, e é muito responsivo para mim, né? Tanto que eu vejo assim, eu consigo uma vez por semana me cuidar e fazer minha Kundalini bonitinha e me Ai, que equilibra de um massa! jeito absurdo, Amo né? Kundalini. Então, eu adoro também. Foi assim que, como eu sou meio de elétrica, se eu for fazer só e sou sem. Então, eu tenho que cantar, eu tenho que ter o Kriya, eu tenho que ter respirar o pranayama, eu tenho que ter asana, mas assim, tem que ter o movimento repetitivo e tem que ter sentido. E Sim. talvez para a mulher, eu acho que faz muito Kundalini, faz muito sentido, né? Porque você sente. E tendo minha professora só eu e a prof, é ótimo, porque tem dias que ela programa uma coisa dela vê, ela, vamos fazer isso aqui. Nossa, maravilhoso. Porque ela Maravilhoso. já tá, a gente já tá juntas há 2 anos, toda semana, então ela Já vai uhum. direcionado para já você. vai Maravilhoso. direcionando. Só que aí eu fico assim, gente, mas daí agora eu fui fazer terapia manual, daí eu vou ter a professora da Kundalini, a terapeuta manual, e ela queria me empurrar o marido dela, não, vamos lá, conversa com o Oswaldo, vamos ver, barará. Eu falei, cara, mas daí não dá, e ainda tem a psicóloga, eu falei, não dá. Mas O é por equilíbrio isso. é esse, a gente ter uma equipe multidisciplinar alternativa ainda, que quando, né, é uma loucura. O que que você Mas a pensa ideia. disso? Então, mas a Como é que é o ideia plano de terapia, é. né? A ideia e uma coisa que eu acredito muito é ser esse, né, ter esse olhar integrativo mesmo, né? Ter esse olhar para todas as coisas e o médico, né, ele ter esse conhecimento para ele atuar na área dele. Então, assim, eu consigo atuar, né, tanto na nefrologia, na hemodiálise é um pouco mais difícil, porque é outro esquema de tratamento, é outra, né, aquele monte de gente, eu não consigo dar a atenção que eu deveria, mas assim, que eu poderia, né? Não No teu deveria. consultório. É, mas no consultório dá, então eu consigo juntar, né, e ver ali realmente o que a pessoa precisa naquele momento. E se todos, né, a maioria, pelo menos dos médicos, conseguisse ter esse tipo de formação, seria maravilhoso, porque, né, assim, você vai buscar um tratamento um cardiologista, né? E aí você consegue ter esse cuidado também, né? Que dá para fazer, porque a gente não tem contraindicação, vamos dizer assim. Você está olhando para a pessoa, então a gente pode e deve usar, assim, integrar esses conhecimentos, né? A gente ainda Olha, tem, a gente tem, rapidinho, Mari, a gente não, tem ainda alguns impedimentos, vamos dizer assim, aqui no Brasil, porque ainda, assim, está engatinhando a Ayurveda aqui, né? Eu estava até estudando isso, dando uma olhada em umas coisas assim. A medicina tradicional chinesa foi reconhecida aqui no Brasil em acho que 98, sabe, como especialidade médica. E o Ayurveda acho que está caminhando para isso, sabe, para a gente ter realmente uma regulamentação, para a gente conseguir ter os fitoterápicos que tem lá na Índia. Lá é totalmente diferente. Lá você vai para um hospital ayurvédico. Lá você, né, você tem uma formação médica ayurvédica, tem o terapeuta, você vai fazer o tratamento e tem realmente um tratamento com começo, meio e fim. Aqui a gente não tem todos os recursos que eles têm lá ainda, né? Então, acho que faz muito sentido a gente juntar, sabe? Eu não sou contra tratar com a medicina, né, ocidental, óbvio, né? Porque é o que a gente tem aqui, dá pra gente fazer. Quando a gente junta as duas coisas, nossa, o resultado é esse que você está falando. O resultado é exponencial. Você vai assim, porque você olha para tudo, né? Você integra todas né, as possibilidades ali que a pessoa precisa, né? Não é um exclui o outro, sabe? o que eu, o que eu fiquei pensando quando a Carolina falou é assim, viu, Carolina, assim, opinião, que a pessoa vai ganhando consciência, por exemplo, Uhum. dessas aberturas de espaço na sua vida. E aí você começa a ver também que a nossa forma de viver e trabalhar e tudo é muito adoecedora. E aí Exatamente. é uma outra consciência que a gente vai ganhando de como que a gente quer estar no trabalho, de como que a gente quer reduzir dependendo uma carga horária, porque a gente vê que aquilo ali não tá bom pra gente, mais do que totalmente adaptar
adaptar para a nossa vida doente social, de sociedade de viver, na minha opinião, assim, bem radical. Mas eu acredito nisso, assim, porque a gente precisa olhar para isso que a gente está fazendo, que a gente mesmo se adoece e Exato. depois fica querendo um remedinho de, né, Para remediar. 2 minutinhos ali que você vai entrar na cirurgia, porque você tem que fazer a cirurgia. O oficial é que você trabalhe não sei quantas horas por dia fazendo cirurgia e faça uma arma de 2 minutinhos. Você está entendendo? Às vezes a gente precisa. Eu estou falando assim, por exemplo, eu trabalhava na saúde Uhum. mental. Eu trabalhava 20 horas num lugar. A maioria dos meus colegas trabalhava 20 horas num lugar, 20 horas em outro. Era óbvio, básico, A 40 horas diferença. mental. Uhum. Aí, quando eu fui estudar Ayurveda, lá com a Paula e tudo, eram, a recomendação na Índia é 2 dias de saúde mental intensos na vida de um ser humano, para a pessoa depois processar e depois atender na outra semana. Sim. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente de Deus. Eu fazia intuitivamente, porque eu dizia assim, eu não aguento, eu preciso de terapia, eu preciso levar para supervisão, eu levava para discussão de caso, eu levava para jogar água nas minhas plantas, para poder ver o que é que eu ia fazer com aquilo Sim. tudo. Mas a galera tá no batidão, No Carolina, aí automático. burnout, aí tá de não aguenta. Como é que atende uma pessoa com saúde mental, com a saúde mental dela totalmente prejudicada? Uhum. Essa Aí tá bom, a gente consciência é uma pode. coisa que muda muito É, mesmo, e aí mesmo. você vai se mudando. Quando você se muda, a galera começa a estranhar. Essa Carolina tá esquisita. Essa Carolina, na quarta-feira, ela vai fazer Kundalini. Ela sai daqui para fazer Kundalini. Essa doutora, não sei o que, não sei o que. Aí você começa a ser referência de alguma coisa, de alguma sabedoria que está chegando e que você é a transformação. Sim, Aí, quando a gente atende o outro, por isso, no Ayurveda é lindo demais, a gente aprende qualquer conceito, passa pela gente. é isso Entendimento de mesmo. vata, A gente pita, é leva. como é que eu sou, como é que é meu vata, como é que é meu pita. Quando você entende isso em você, aí você escuta melhor. É uma coisa louca. Tipo assim, louca, não louca. Maravilhosa. Mas não faz sentido, faz Falou todo tudo. sentido, E é né? exatamente Uhum, faz assim que todo acontece sentido. mesmo. Você vai. Teve uma vez que uma amiga que é ginecologista, ela é especialista em endometriose, ela falou muito disso que a gente está falando aqui. Ela falou: Nossa, eu queria levar isso mais para os meus pacientes, mas eu faço cirurgia, eu falo, mas você já está levando. Se você está fazendo com você, você já está levando, Uhum. tá, assim, né, Tá tá coerente, implícito tá ali, tá alinhado. coerente. Exatamente, você Ah, está mas é isso, é passando por coerência, você. vibração, harmonia, né? Sim, Isso passa. Só que aí com parece um certeza. bando de louca, né? Então, assim, se a gente senta Ah, lá no eu banquinho já da assumi a medicina lá da loucura. nefro, daí o pessoal já olha assim, tipo, oi. Eu já assumi. Por As isso que pessoas a me gente tem olham que esquisito encontrar também, Carol, você tribo. pensa? A gente precisa encontrar a força para seguir Sim. com as ideias. Mariana, tipo assim, eu falei, gente, eu tô com 2 filhos, não sei o que lá, eu brinco com meu marido. Eu falei, estou sem tempo para trabalhar. Aí ele, como assim? Meu filho, olha, presta atenção, eu acordo, levo os meninos funcionar, vou fazer meu funcional, levo eles, pega, tem que organizar o almoço, mesmo que às vezes eu não prepare, pensar o almoço, não sei o que, tem festa no sábado, leva. Falei, não dá tempo. Aí ele brinca, É, tipo, é. falei, lindo, presta Mas atenção. gente, mas tem muita gente adoecendo exatamente por isso, porque não, né? Tem gente que não pode fazer isso, né? Assim, que não pode parar de, né? Muitas mães, principalmente, e aí chega, e Mãe aí solo, voltando, exatamente, aí chega lá na menopausa, que é isso que a gente está falando, né? É uma vida, né? De desequilíbrio. Então, cabe, né? Assim, teve essa consciência, né? Tu entendeu o que está acontecendo? Opa, pera, coisas precisam ir se adaptando. E também não precisa ser de uma vez, né? Não precisa ser não foi com a gente, né, Mari? Foi assim, foi gradativo. Você nem vai. acabou, né? Nem acabou. Exatamente. Agora, né? Quando a gente vê, não dá para desver, né? Tem essa também. Então, né? A gente é isso, esse cuidado, que é um equilíbrio que a gente busca, né? Um equilíbrio que é dinâmico. Nunca vai estar totalmente equilibrado 100% mesmo, né? Com a Ayurveda mesmo, fazendo essas coisas todas. Mas já tem a consciência, tem um começo, né? E aí tem uma continuidade depois para fazer isso, né? Não é fácil sustentar, não é?
Principalmente Isso nessa sim, a sociedade que a ideia. gente vive, né, que está doente, né? E a ideia, por exemplo, quando eu tenho, eu não acho que eu estou doente, eu estou procurando só Isso. essa coerência, essa vibração mais centrada, digamos, sei lá como explicar isso. Uhum. Mas realmente daí eu fiquei até falando, cara, não dá, porque eu ainda tenho que funcionar, então eu não consigo achar ainda correto, como a Mari colocou ali, que não, eu consigo dizer os nãos das outras coisas para me focar. Mas até eu fico meio assim, a ideia seria essa mesmo, nossa, então eu vou desenvolver a parte manual, a yoga, vou fazer isso, isso, isso. É a proposta que a Ayurveda diria. Eu tenho que ter mais espaço para isso do que para qualquer outra coisa. É, você Viva a tem, Iá, você viva a Iá. pensar. Minha resposta, ainda bem que a Iá vai fazer tudo que eu preciso e eu vou ter tempo. Eu Na só quero saber do que eu verdade, vou viver. na A verdade, gente vai introduzindo a rotina diária, os cuidados, Carolina, igual que a Paula falou, aos poucos. Então, você teve isso, um vislumbre de uma coisa nova. Aí isso, você vai ver, você vai experimentar, você vai colocar, tipo, exercício físico. Não tem, ninguém tinha tempo para exercício físico. Não tem tempo. Agora, meu filho, o povo tem que arrumar tempo, porque agora virou, tipo, na crista da onda fazer exercício físico. Então, você tem que acordar e se organizar para fazer. exato. Aí você bota uma coisa. A gente chama de até cabide de hábito. Você vai mudando aos poucos, você faz uma coisa, aí Vem agora eu já faço criando. exercício, aí eu já tenho mais disposição, aí eu já tenho mais fome, aí eu já sei o que é que eu vou escolher para comer, porque antes eu comia tipo qualquer coisa, agora já olha. Então aí você vai, é tipo uma cadeia, e você vai o tempo inteiro prestando atenção. Sim, E claro, são as mudanças da vida, a minha idade, o momento que eu tô, a idade que você tá, a idade que a Paula tá, né? Cada um e o que tá demandando, e com o biotipo de cada uma de nós. Tipo O assim, que eu vejo muito, assim, né, que a ideia, muitas vezes, que passa, é que você vai precisar mudar a sua vida inteira e que tudo tem que ser diferente, e eu não vejo assim, né? Eu vejo que você, é isso que a Mari tá falando, é você experimentar, ver o que funciona, e não precisa ser sempre igual, porque como é esse equilíbrio que é dinâmico, uma hora você precisa de uma coisa aqui, uma hora ali, né? Então, a vida ela vai mudando e você vai sabendo escolher. Eu acho que essa que é a grande questão. Você entende, né? Você experimenta assim, esse vislumbre e aí você começa a falar assim, não, eu vou comer isso aqui que é uma delícia, é maravilhoso, só que eu sei que eu vou acordar, né? Meu intestino não vai funcionar bem, eu não vou dormir bem, eu vou ficar até mais tarde. Então, assim, né? São hábitos que aí você vai na experimentação e aí eu tive até pacientes que já falam para mim, eu sei que eu vou passar mal, mas eu escolhi passar mal. Então, eu escolhi comer isso aqui e eu sei que eu vou passar mal. Tudo bem, entendeu? Não é que é, sabe, não tem um julgamento assim, né? Tem muito isso, que as pessoas acham que assim, é a perfeição, né? A vida perfeita. E não é assim, né? Parece que é isso, mas não é isso. É você ter ali ferramentas para você, né, saber lidar com essas coisas todas da vida e prevenir, né, muito mais. Né? É o que a gente consegue fazer aqui, né? Mas lá, por exemplo, na Índia, isso a gente está falando assim de hábitos, de estilo de vida e tudo mais, mas lá na Índia eles fazem tratamentos, né? Quando tem alteração do dosha, que tem situações e situações, né? Até no texto ele fala isso, né? Tem doenças que são curáveis e doenças que são incuráveis, né? Tem doenças que são facilmente curáveis, doenças que não são tão facilmente, né? Que são menos fácil de serem curadas. E tem tem umas que até são as incuráveis. incuráveis. Exatamente. Então, né, não é perfeito, não é a salvação do mundo, não é isso, né? É um sistema que é, né, que é bem fundamentado em teorias e práticas também, né? E que funciona, né? E o que a gente tem aqui é isso, né, Carol? Eu acho que é esse o entendimento assim que a gente tem que ter, que não é assim, vou agora me iluminar porque eu tô fazendo. Tem muito isso, né? Assim, muito essa ideia que as pessoas têm, no Ayurveda é a solução de todos os problemas. Não é assim, é um Ou estilo de então a vida, na pessoa acha verdade. tão complicado que nem quer ir, né? É tanta coisa que Isso, eu nem vou. Aí, afasta. tipo assim, vai sentindo, fez sentido para você, você se sentiu melhor, pior, o que é que foi? Vai. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é assim, o mais interessante é esse autoconhecimento que a gente acaba tendo, né? Assim, o que você acaba entendendo melhor o que faz bem para você, o que não faz tão bem. E aí você tem esse poder de escolha, né?
que a gente até pouco tempo, assim, antes, a gente não tinha muito isso, né? Era muito antes, assim, eu pelo menos tinha essa percepção, né? Que ou você faz isso ou, né? Não, você não está se cuidando, ou era muito mais excludente, assim, o modelo de saúde que a gente tinha, né? E muito mais tratando só doença, né? Então, esse modelo mais de prevenção, mais é uma coisa mais personalizada, assim, é um modelo mais novo, né? Que pro Ayurveda já não é, né, uma coisa que sempre foi assim, mas que a gente aqui está começando a ter esse entendimento. Eu acho, assim, que a gente tem muito a ganhar, né, com esse tipo de modelo de saúde, sabe, Carol? Isso é uma mudança de paradigma mesmo, né? A gente conseguir olhar, né, para a saúde mesmo, não tanto da perspectiva da doença, né? A gente olhar para a pessoa, olhar o que é a necessidade dela naquele momento. Tratar a doença, assim, quando precisa, mas, né? E pensando nesse negócio de jejum, né, Paula? Você trouxe o tema, por exemplo, Uhum. tá chegando à conclusão, jejum intermitente. Quando a Ayurveda fala que você vai comer duas vezes por dia, três no máximo, naturalmente a pessoa já faz um jejum intermitente sem Uhum. Exatamente. há mais de 3.000 anos atrás. Aí, ó, Exatamente. que grande novidade, né? O jejum Jejum intermitente. Eles intermitente. descobriram que era bom para você esvaziar o tanto do organismo, menos informação. Porque a gente estava falando disso até das outras vezes. A gente passa o dia digerindo. A gente come Exato. e fica o dia digerindo. Você gasta energia digerindo. Aí, quando você não está mais digerindo, você até estranha. Tipo, fica com o estômago vazio. Não sabe nem o que é ficar com o estômago vazio. Meu Exato. marido começou a comer menos e ficava. Que sensação engraçada. Tipo assim, tipo, ele já queria comer, entendeu? Dar uma comidinha, mas assim, calma, nem era bem fome, era só ficar com o estômago vazio e com energia para outra coisa. Ó, Sim, que legal, hein? Tipo assim, exatamente. tentar se perceber, não ficar sempre o tempo inteiro mais lento, né? Porque o metabolismo puxa de você, né? A digestão. Então, Claro. você. Claro. E é isso, você usar, né, a sua digestão para outras coisas. Lembra da frase que eu coloquei lá, que você não digere só o alimento, né? Você tá, né, ali fazendo coisas e às vezes você não tem nem energia para pensar, né? Às vezes você não está sendo produtivo por isso, né? Você está só o tempo todo, né, digerindo aquele alimento e não tem a energia para pensar, para, né, resolver questões, né? Então, está sendo mal direcionado, na verdade, né, a sua energia. Isso que é o negócio, né? É saber escolher melhor, né? Voltando. Meninas, E preciso ir, porque maravilhoso. o Eu paciente também. das 11. Vamos. Desculpa perguntar, que aí vocês abriram a portinha. Eu Hoje eu acho, consegui me programar para tarde. Eu falei, não, hoje eu vou aproveitar, e já que a gente eu estava acho suja, eu maravilhosa. aproveitei. Eu acho Ah, maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, de todas vocês. A ideia é essa mesmo, é a gente conversar, né? Porque assim, eu trouxe aqui o tema só para a gente, né, fazer uma introdução mesmo, mas a ideia é a gente conversar e a gente pode terminar a conversa lá no grupo, né? Se tiver alguma dúvida. E aí a próxima a gente, né, continuar a conversa, falar, porque o Ayurveda é isso, assim, a gente fala de temas até, mas tudo volta para o mesmo lugar, que é para a pessoa, né? Não tem distinção, assim, né? Então a gente fala da gente, fala das coisas todas, né? A Ju, sempre aprendo muito ouvindo vocês. Adoro você aqui, Ju. Eu sei que você tá aí com o nenenzinho, coisa mais linda, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então vamos fechar, né? Vamos encerrar hoje. Eu vou colocar lá no grupo a próxima data e coloco a gravação também. Viu, gente? obrigada. Beijo, ótima sexta para Satnam. vocês, ótimo fim de semana, namastê. Satnam. Próxima. Beijo, Beijo. tchau. Beijo. Bom fim de semana. Vocês também.